Alguém já te contou a verdade brutal sobre a vida depois dos 80 anos? Cruzar essa linha traz uma mudança silenciosa que poucas pessoas comentam. Não estou falando sobre coisas superficiais, como aniversários ou manhãs mais lentas, mas sim das mudanças mais profundas, muitas vezes não ditas. É um momento repleto de sabedoria, mas também de perda, presença e distância, paz profunda e, às vezes, uma profunda solidão. E se você não estiver preparado para algumas dessas mudanças, elas podem te pegar desprevenido, deixando você se perguntando por que ninguém te contou isso antes. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 5 realidades brutais da vida após os 80. Isso não é para te assustar ou te deprimir, mas sim para te oferecer clareza, porque quando você vê essas coisas chegando, não está mais à mercê delas. Você pode se preparar, enfrentá-las com força e não com surpresa. Vamos falar sobre os círculos sociais que encolhem, o corpo que já não se recupera como antes, a dependência crescente que se torna desconfortável mesmo quando é necessária, a maneira silenciosa como a sociedade começa a te ignorar, e aquela dor estranha que surge quando velhos arrependimentos se encontram com muito tempo e pouco propósito. Fique conosco até o fim. Algumas dessas verdades podem parecer pesadas, mas elas também abrem a porta para algo poderoso: aceitação, resiliência e a chance de moldar a reta final da vida com a dignidade que só você pode definir. Vamos falar sobre o que realmente acontece depois dos 80 e como você pode passar por isso com os olhos abertos, mãos firmes e a cabeça erguida. Número 1. O círculo social que desaparece silenciosamente. Uma das primeiras realidades que nos atingem após os 80 não é física, mas relacional. As pessoas que antes preenchiam seu mundo começam a desaparecer, muitas vezes sem aviso. Amigos falecem, vizinhos se mudam, irmãos ficam mais silenciosos. Até companheiros de longa data, que antes ligavam toda semana, passam a ligar apenas de vez em quando. Não é algo pessoal, é apenas o tempo. Mas isso deixa um vazio que pode parecer oco, não importa o quão forte ou independente você seja. Você acorda numa manhã e percebe que o telefone não toca como antes. Os convites diminuem, as visitas familiares se tornam raras. As pessoas ainda te amam, mas estão ocupadas, distraídas ou lidando com seus próprios processos de envelhecimento. Aos poucos, as interações cotidianas que antes enriqueciam sua vida com vozes e risos começam a sumir, e ninguém te prepara para isso. Nos 60 e até nos 70, as pessoas ainda estão por perto. Há movimento, energia, visitas. Mas depois dos 80, há uma mudança. Você começa a viver mais que as pessoas. Começa a superar as conversas. Essa mudança é tão silenciosa que, no começo, você nem percebe que aconteceu. Conheci um homem chamado Walter, de 84 anos, que costumava ir ao mesmo café todas as manhãs, por anos. A equipe conhecia seu pedido. Seus amigos o encontravam lá sem precisar combinar. No começo, era um ritmo. Com o tempo, esses amigos pararam de aparecer. Alguns faleceram, outros se mudaram, outros simplesmente deixaram de ir. Um dia, Walter me disse: é estranho entrar num lugar onde todo mundo costumava saber seu nome, e agora você é apenas o homem sentado na cabine do canto. A dor desse tipo de solidão nem sempre é barulhenta. Não vem sempre com lágrimas ou tristeza visível. Às vezes, é apenas o silêncio depois do jantar. Uma caminhada que parece um pouco quieta demais. É perceber que a lista de pessoas que realmente te conhecem está ficando menor, e você não pode impedir isso. Mas saber dessa realidade significa que você pode fazer algo a respeito. Pode abrir novas portas, mesmo quando outras se fecham. Pode se manter conectado nos seus termos, seja através de um grupo na igreja, um almoço semanal, uma ligação que você faz ou até mesmo uma carta. Depois dos 80, a conexão não vem até você como antes. É você quem precisa ir atrás dela. E isso exige coragem. Mas, se você chegou até aqui, essa coragem já está em você. Número 2. Um corpo que para de se recuperar como antes. Aos 80, seu corpo não sussurra mais. Ele fala alto e claro. As dores pequenas que antes iam e vinham agora permanecem. O cansaço que antes passava com uma soneca pode durar o dia inteiro. E a verdade que pega muitos de surpresa: depois dos 80, até pequenos problemas de saúde
podem mudar sua vida da noite para o dia. Você acorda bem, segue seu dia, e à noite algo está diferente. Uma tontura leve, uma dor na perna, uma tosse persistente. De repente, você está numa sala de espera, ouvindo palavras como monitoramento, imagem, possível internação. O que antes era resolvido com descanso, agora exige atenção. E muitas vezes, não há volta. Essa fase não é difícil apenas pela dor física, mas pela imprevisibilidade. Você pode fazer tudo certo, comer bem, se mover com cuidado, dormir e ainda assim, sentir que seu corpo está um passo à frente de você, tomando decisões sem sua permissão. Um passo em falso numa escada pode exigir semanas de recuperação. Uma virose estomacal pode te deixar exausto por dias. E mesmo quando você melhora, as coisas nem sempre voltam ao normal. Seu equilíbrio pode mudar, sua respiração exigir mais esforço. O salto já não é como antes. Conheci uma mulher chamada Glória, de 81 anos. Ela era ativa, afiada, orgulhosa de sua independência. Amava cuidar do jardim, caminhar pelo bairro, frequentar seu clube do livro, mas depois de uma queda leve enquanto podava uma roseira, tudo mudou. Não foi o machucado, ela me disse. Foi o depois. Semanas de repouso viraram meses de perda de força. Sua confiança caiu. Achei que estava apenas descansando, ela disse, mas meu corpo tratou aquilo como um ponto final. Essa é a parte que ninguém te conta. Aos 80, o descanso nem sempre é restaurador. Pode se transformar em declínio se você não tomar cuidado. E às vezes, mesmo com cuidado, seu corpo decide desacelerar de qualquer jeito. Você percebe que não está mais se recuperando? Está se adaptando, mas aqui está a força dessa realidade. Você começa a honrar sua energia com mais sabedoria. Aprende a se poupar, não por medo, mas por respeito ao que seu corpo já carregou por você. Passa a tratar a saúde não como um direito garantido, mas como uma prática diária, sagrada. E quando faz isso, mesmo sem o impulso de antes, seu passo se torna mais firme. Você caminha mais devagar, mas mais consciente. Descansa mais, mas com mais intenção. E começa a enxergar que, mesmo com um corpo mais lento, ainda pode carregar um espírito forte. Número 3. A dependência crescente que incomoda, mesmo quando necessária. Com o passar dos anos, aquilo que sempre prezamos, a independência, começa a se tornar mais difícil de manter. Coisas simples, que antes fazíamos sem pensar, como levantar de uma cadeira, tomar banho, preparar uma refeição, podem exigir ajuda, e isso pode mexer profundamente com o nosso orgulho. É normal sentir um misto de gratidão e frustração quando familiares, cuidadores ou amigos começam a assumir tarefas que já foram suas. Você sabe que precisa, mas ao mesmo tempo sente que está perdendo um pedaço de si mesmo. A senhora Maria, que conheci certa vez, resumiu bem essa sensação. É duro aceitar que meu filho tem que me ajudar a calçar o sapato. Eu sei que ele quer cuidar de mim, mas às vezes parece que eu virei uma criança outra vez. Essa dependência, ainda que necessária, pode ser um golpe na autoestima, mas ela também pode ser uma oportunidade para criar laços mais profundos, para aprender a pedir ajuda e para entender que força também está em se permitir ser cuidado. O segredo está em aceitar que pedir ajuda não é fraqueza, e que cuidar de alguém é uma troca de amor e respeito. O corpo pode enfraquecer, mas o coração pode se abrir. Número 4. O silêncio da invisibilidade social. Com o avanço da idade, a sociedade muitas vezes começa a te tratar como se você fosse invisível. Isso acontece de forma sutil, mas constante. Você pode notar pessoas interrompendo conversas, deixando de incluir você em planos, ou falando em voz baixa como se não estivesse ali. É um tipo de exclusão silenciosa, que não é sobre ser rejeitado, mas sobre ser esquecido. Num mundo que valoriza a juventude, a rapidez e a produtividade, quem envelhece pode parecer fora de cena. Isso dói. Dói perceber que, mesmo estando presente, sua voz tem menos peso, que seu tempo parece menos urgente. Mas aqui está a verdade. Você não precisa se esconder. Seu valor não diminui com o passar dos anos. E embora o mundo possa tentar te empurrar para as sombras, você pode escolher brilhar da sua maneira. Buscar espaços onde você é ouvido
criar novos projetos, compartilhar sua sabedoria. Tudo isso é uma forma de se reafirmar, de dizer: eu existo, eu importo. Número 5. Velhos arrependimentos, o tempo e o propósito. Depois dos 80, sobra muito tempo, e com ele, a mente vagueia por lembranças, escolhas, caminhos não tomados. Isso pode trazer arrependimentos que antes estavam enterrados no fundo do coração. Mas o que muitos não dizem é que esse tempo pode ser uma chance de reescrever a narrativa, ainda que só na sua mente, ou com ações pequenas que trazem significado. Você pode olhar para trás e agradecer pelos momentos bons, perdoar-se pelos erros e, principalmente, encontrar um novo propósito. Seja através de um hobby, de um relacionamento, de um projeto, o importante é que algo ainda faça seu coração bater mais forte. O Sr. João, aos 87, começou a escrever cartas para seus netos, compartilhando memórias e conselhos. Ele disse: não posso mudar o passado, mas posso deixar um futuro mais bonito para eles. Enfim, a vida após os 80 é cheia de desafios, mas também de possibilidades. Não é um capítulo de fim, mas um tempo para aprender, aceitar, amar e deixar uma marca que transcende o tempo. Se você gostou desse conteúdo, fique comigo e compartilhe com quem você ama. Vamos juntos olhar para a vida com coragem e dignidade, em qualquer idade.